Seja muito bem-vindo à nona aula do curso Método PDV, o curso de leilões de imóveis. Esse aqui ainda estamos dentro do módulo 1, que é o nivelamento, e nessa aula aqui eu vou te mostrar como que você faz para encontrar os melhores sites de leilões de imóveis, como você garante que é um site seguro e onde estão os melhores sites, tá bom? Vamos para a aula? Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre como encontrar os sites de leilões e como identificar se esse site é verdadeiro ou falso. Então, para a gente começar, a fonte mais intuitiva que a gente imagina, né, é o Google, pesquisar pelo Google. Só que essa fonte é mais perigosa, que tem o maior risco, porque se é a primeira fonte que você pensa, que você imagina, é também a fonte que a pessoa que tem más intenções vai colocar o anúncio falso, porque ele sabe que a primeira coisa que você pensa é essa. Então ele vai colocar naquilo que é mais fácil de alguém que está procurando leilão de acessar. E é exatamente o Google, principalmente aqueles anúncios patrocinados do Google, são aqueles primeiros que aparecem ali. E a segunda fonte é a fonte principal, que é a busca mais segura que a gente tem, que são o quê? São a pesquisa dos leiloeiros nas juntas comerciais. Todo leiloeiro, para poder fazer um leilão, estar apto a fazer algum tipo de leilão, ele precisa estar homologado na junta comercial. Esse aqui é o requisito mínimo necessário. Então é a fonte mais confiável que você pode ter. E todas as juntas comerciais de todos os estados têm uma lista de leiloeiro dentro do site. Também você tem os sites da justiça, né? Por exemplo, TJ, TRT, TRFs, todos eles costumam ter uma lista também de leiloeiros, porque além do leiloeiro ser homologado na junta comercial, para ele fazer um leilão judicial, ele precisa estar homologado na justiça também. Então, normalmente as justiças têm uma lista dos sites dos leiloeiros também disponível, cada um dos TJs ou TRTs, enfim. Você tem sites de bancos também, que você pode pesquisar imóveis, né, em leilão. Santander, Banco do Brasil e principalmente a Caixa Econômica. Eu quis destacar a Caixa Econômica porque ela é bem específica, ela tem um número muito maior de leilões que acontecem no site da Caixa e ela tem algumas formas diferentes também, não só leilão. Além da venda direta, ela tem a licitação fechada e a licitação aberta. E o volume de imóveis da Caixa é muito superior, inclusive maior do que se você somar todos os outros bancos juntos. Então, por isso que a gente vai ter uma aula específica sobre os leilões da Caixa, como encontrar os leilões, as possibilidades que você tem dentro desses imóveis que a Caixa oferece. São muito interessantes, tem muita oportunidade boa. Tem as formas tradicionais também. Por exemplo, dentro do fórum mesmo, era muito comum você ter lá um painel que era impresso lá a lista dos leilões, a agenda dos leilões no mês ou da semana, enfim. Ainda existem alguns lugares que podem constar imóveis de leilão nesses fóruns, principalmente se for uma cidade do interior. Então, se você estiver no interior, é muito interessante você prestar atenção, procurar saber se algum fórum só faz leilão dessa forma, porque com certeza a concorrência vai ser muito pequena, porque quase ninguém vai pessoalmente no fórum para poder ver se tem algum leilão disponível. Da mesma forma, tem jornais e tem os diários da Justiça, né? DJ é Diário da Justiça. Também é outra fonte de informação dos leilões que vão acontecer. E você tem outros tipos de fontes também, por exemplo, aplicativos. Tem um aplicativo da Resale, que ele tem um convênio com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, algumas construtoras, outros bancos também. E a Resale ela é mais do que uma plataforma de divulgação de leilão. Ela também auxilia no processo do leilão para fazer o desembaraço, fazer a parte procedimental, né, dentro de cartório, de escritura pública, enfim. Então a Resale é um tipo aí de aplicativo, de plataforma que pode auxiliar bastante também. Você tem outros sites, por exemplo, de startups, que reúnem vários leilões, né, de vários leiloeiros em um site só, mas você não tem um site assim que reúne todos, ou então assim, com a maioria, com grande relevância. Assim. No máximo que eu vi foi um site que reunia leilões ali de mais ou menos 20 leiloeiros, 30 no máximo.
Só para vocês terem ideia, eu já cataloguei mais ou menos mais de 440 sites diferentes de leilões no Brasil inteiro. Então, assim, 20, 30 é muito pouco, né, por tudo que você tem. Você pode estar perdendo muita oportunidade. E como que você pode começar, né? Eu sugiro que você monte seu próprio banco de dados. Você tem que montar o seu banco, sendo que para isso você precisa, primeiro, delimitar a sua região de interesse. Você quer, por exemplo, num estado específico, ou às vezes até numa cidade específica, esse é o seu primeiro passo. Você define essa região de interesse, limita, né? E aí você vai pesquisar na junta comercial, que é a forma mais segura que eu recomendo, né? Você vai na junta comercial, vai pesquisar todos os leiloeiros que tem naquele estado. Aí lá vai estar uma lista completa de todos os leiloeiros que estão regulares, aptos, né, a fazer leilões. No site da junta, pode ser que tenha um site do leiloeiro lá já descrito, mas muitas vezes ou o site está errado, tem algum erro, ali um ponto errado, ou falta alguma coisa, ou às vezes não tem o site. Aí o que você poderia fazer? Você pode usar a busca do Google de forma complementar. Você pesquisa pelo nome do leiloeiro, entre aspas, né, para sair o nome exato, e aí vê se no Google aparece o site desse leiloeiro. E aí, essa forma você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque essa é a forma da busca do Google, que é a forma mais perigosa. E aí você segue para os próximos passos, que é verificar se o site que você acessou é verdadeiro. Se você acessou direto da junta comercial, então você pode se despreocupar, porque lá é a fonte mais segura, a fonte original. Mas se você pesquisou pelo Google dessa forma, ou mesmo se você pesquisou de uma forma mais simples, por exemplo, leilão no estado da Bahia, né? Então leilão em São Paulo, aí aparece um monte de site leiloeiro. Se você fez dessa forma a pesquisa, aí você precisa ter um cuidado maior e fazer essa verificação se o site é verdadeiro. E como que você verifica isso, né? Como é que a gente faz essa verificação? Eu sempre gosto de começar assim, checando o domínio do site. Mas Edu, que diabo é domínio? Domínio é aquela parte final, por exemplo, .com, .com.br, .net. Você tem o domínio internacional, que é .com, .net, .org, é tudo internacional. Ou você tem o domínio brasileiro, que aí vai ter o .br no final, né? Por exemplo, .com.br, ou às vezes org.br, também é um domínio brasileiro. E a grande maioria dos sites falsos, eles estão hospedados lá no domínio internacional, porque é muito mais difícil de localizar, por exemplo, se tiver uma eventual investigação policial, essas coisas. Então, por isso que os bandidos colocam o domínio lá fora, a grande maioria. Mas não quer dizer que não tem bandido que use um domínio brasileiro, tem sim. Então, por exemplo, .com.net, muito comum, .com/br. Isso aqui não é domínio brasileiro. A pessoa está tentando enganar as pessoas com esse BR para fingir que é como se fosse um domínio brasileiro, mas não é. Ele é um domínio internacional. Então, domínio brasileiro, né? .com.br, .leo.br, muito comum. Tem muito site leiloeiro que usa .leo.br. Se você entrou num site, ele é .com ou ele é .net, por exemplo, então qualquer outra coisa, tem uns nomes esquisitos, .online, sei lá, qualquer coisa, você já vai com um alerta ligado, né? Porque tem grande chance de ser um site falso. Não quer dizer que seja, tem muitos sites leiloeiros que é .com ou .net. Por exemplo, tem um grande site que é o Superbid, ele é superbid.net. Mas a grande maioria dos sites que são verdadeiros, eles são .com.br. Então, esse já é o primeiro alerta que você tem que ter quando você está entrando no site que não é .com.br. E aí, você pode fazer a checagem do site. Tem alguns portais que você faz esse tipo de checagem. Por exemplo, tem esse who.is. É dessa forma, você escreve who.is, entra nesse site e ele verifica, ele faz uma verificação de domínio. E ele serve para os sites de domínio internacional. Então você tem lá um site .com, você entra no Ruiz, escreve o domínio do site, né? Sei lá, leilões.com. Aí você escreve isso lá, dá Enter, e ele vai dar um relatório, por exemplo, de data de criação daquele domínio, quem que é o responsável, CPF, CNPJ se for. Enfim, ele dá algumas informações assim básicas e você consegue dar uma checagem assim, né?
E, por exemplo, a data de criação é importante, porque normalmente um domínio que é falso, ele é criado recentemente, 2, 3 meses. Então, um domínio que é recém-criado, você desconfia. Bom, esse cara aqui criou há pouco tempo, então provavelmente não é um site leiloeiro assim. Porque um leiloeiro costuma ser ter muito mais tempo de criação, né? E de operação. Então, quanto mais experiente com um leiloeiro, melhor, né? Da mesma forma que você faz a pesquisa do domínio brasileiro no site registro.br. Você tem lá, no registro.br também tem uma parte que ele chama de RUIS. Às vezes você bota assim no Google, RUIS registro.br. Ele vai ter um link lá, a gente vai ver na aula prática como que a gente pode fazer isso. Que são para pesquisa dos domínios brasileiros. Lá você também consegue ver as mesmas informações, data de criação, CPF do responsável, né, CNPJ, e esses tipos de informações. Aí você já tem um grande indício aqui se é ou não falso. Depois, identificar quem que é o leiloeiro dentro do site. Você tá no site, normalmente, a grande maioria dos sites de leiloeiros tem lá descrito quem que é o leiloeiro, o número da junta comercial, telefone, e-mail, enfim, todas essas informações. Então você vai consultar, pegar esse número que está no site do leiloeiro, pegar esse número e fazer uma pesquisa no site da junta e ver se as informações batem. Se existe esse leiloeiro, se o nome bate certinho, o número de telefone, enfim, até o site se tiver, alguma coisa assim. Em relação ao número de telefone, você tem que fazer essa checagem também, você confere, né, se no site da junta está batendo junto com o site que você está olhando, analisando. E se você ainda assim tiver desconfiança daquele site, você pode ligar nesse número, mas não liga no número que está no site. Você vai ligar no número que está descrito na junta comercial do leiloeiro. E aí você vai conversar com o leiloeiro, perguntar se aquele site é aquele site mesmo. E se você tiver de olho de algum leilão, você pergunta se aquele leilão realmente ele está promovendo aquele leilão, se é daquela forma ali, os mesmos detalhes, enfim. Essa é a forma mais garantida que você pode fazer para ver se aquele leilão é verdadeiro.